Eu não sei se você já está sentadinho no sofá, se você já se está confortável aí, então já, se você está de pé, pode se assentar, pode buscar a sua água, né, tranquilo. Hoje eu quero bater um papo com você aqui nesse lugar diferente e junto com as minhas anotações e com a palavra que eu vou trazer hoje, eu quero ir lendo e ir conversando com você sobre esse texto. Então vá lá no livro de Números, no capítulo 20, a partir do versículo 2. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 13. Vai lá, Números, capítulo 20. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, abre seu aplicativo. Números 20. Que momento que é esse? É o momento que o povo está com Moisés no deserto, né? Eles caminharam por 40 anos no deserto, algumas vezes caminharam até em círculos, né? Saíram do Êxodo, do Egito, e entraram no deserto na promessa de Canaã, né? Na promessa da terra prometida, né? Sendo redundante aí. Liderados aí por Moisés. E imagine você, né? 40 anos caminhando no deserto, não é caminhando no ar-condicionado, caminhando com jantar garantido em casa, caminhando com um emprego. Não. São 40 anos caminhando sem nada, somente com a certeza da fé e que havia uma promessa de Jeová, de Yahweh, de que teria esse povo escolhido por Deus, os israelitas teriam a terra prometida de Canaã. E aí vamos lendo, nesse momento o povo chama Moisés, e vamos lendo aqui a partir do versículo 2. Você se achou aí? Números capítulo 20. Vamos lá. Números capítulo 20, versículo 2. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Ou seja, o povo havia se organizado e ido contra a liderança espiritual, religiosa e de vida deles ali, né? Então não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Versículo 3. Discutiram com Moisés. Em outras versões diz debateram, brigaram, pelearam, né? Discutiram com Moisés e disseram: quem dera, as versões aí mais tradicionais diz Oxalá, né? Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Eles disseram assim: a quem dera a gente tivesse morrido lá no começo, aí não estaríamos sofrendo tanto. Só que não dá. Então, de fato, não deveria ser uma situação confortável, né? Imagine você, né, caminhando no deserto, muitas vezes em círculo, esperando, né, um sinal, um caminho, uma orientação, né? Sem recurso sanitário, sem administração. Então é complicado, né? Não é um dia, 2 dias, 3 dias. A gente está falando de 40 anos, não é um ano difícil. São 40 anos difíceis, né? Antes tivéssemos caído mortos perante ao Senhor, né? Versículo 4. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? O povo já não estava acreditando muito. Achavam que talvez que iriam passar ali o Mar Vermelho e logo depois tinha uma Canaã prontinha, né? Quase que uma cidade modelo prontinha para eles, mas não, né? Não era isso. A famosa expectativa, né? Se isso não está equalizado, precisa ajudar. Versículo 5. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Por que vocês fizeram isso?
Aqui não há cereal, aqui não há figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Então o povo estava reclamando, parte com razão, porque, né? Por que vocês nos puxaram para esse deserto aqui? Tá difícil, tá quente, né? Os animais morrem, tá complicado, né? Então eles tinham uma certa razão para fazer essa reclamação, né? Havia uma certa razão para isso. E aí o que aconteceu depois que eles ali se debateram, né, com Moisés e Arão? Então, versículo 6. Moisés e Arão saíram diante da assembleia, diante deles, né, que estavam ali reclamando, para a entrada da tenda do encontro, e prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha só, né? Então Moisés e Arão falaram, bom, só nos resta o Senhor, misericórdia, porque não tem solução. Não tem solução, não tem uma companhia de água sanitária pronta para ir lá fazer uma licitação, não tem um rio lá, não, estão no deserto, não tem jeito, não tem saída. Então, justamente por prostrarem o rosto, né, na exemplificação, né, materialização de que não tinha mais o que fazer a não ser colocar o rosto no chão e pedir, rogar ao Senhor, eis que a glória do Senhor lhes apareceu. E no versículo 7, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante da comunidade, fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha, para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Deus misericordioso, vai lá e fala, Moisés, pegue a vara, aquela mesma que abriu o Mar Vermelho, sabe? Pega ela. Vai com Arão à frente daqueles que estavam lá reclamando e debatendo com vocês e fale para a rocha. Por isso que eu estou na frente dessa rocha aqui. E eu vim para frente dessa rocha aqui, gente, porque para analisar a capacidade de uma rocha de gerar água. E após um estudo científico de 15 minutos, eu cheguei à plena conclusão que é, de fato, impossível, do nada, uma rocha gerar água. Isso que eu estou em Maringá. Imagine no deserto, né? No deserto deve ser, né, vamos dizer assim, mais impossível ainda, né? Aqui alguém poderia falar, não, tem uma fonte de água, um olho de água aqui embaixo dessa rocha. E aí, por um acaso, apareceu. Não, eu estava no deserto, tinha uma rocha em cima de um monte de areia. Então, não tem como, né? Milagre. E aí, o que Moisés tinha que fazer? Moisés tinha que chegar na frente da rocha e falar, rocha, água. Pronto, é isso que Deus pediu para Moisés fazer. Reúne a turma, olha para a rocha, fala, água. Fim. Não inventa, não aumenta, não faz pirofagia, não coloca o teu tempero, Moisés. Tá bom. Então, versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, até aí tudo certo. E Moisés disse para a rocha, não. Aí já estava o primeiro erro, era para falar para a rocha. E aí Moisés quis dar uma escovada na galera aqui. Escutem, seus rebeldes! Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Deus não falou para fazer isso. Ô Moisésão, estava tudo certo até aqui, né?
E aí, vamos lá, né? Moisés vai lá com toda a empáfia do líder, a empáfia daquele que é Deus quem fala, com todo o pré-julgamento, toda a razão, a certeza de que Deus falou comigo, então porque Deus falou comigo, eu posso usar a minha ira, a minha rebeldia própria, a minha justiça própria, a minha energia, a minha autossuficiência, o meu auto-julgamento e aproveitar, imprimir sobre esse povo. Deus não falou para fazer isso. E Moisés chega lá e fala assim: rebeldes, será que temos que desta pedra retirar água? Não. Bom, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Consegue imaginar bater nessa rocha aqui 2 vezes e jorrar água? Pois é, foi o que aconteceu. Jogou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Aconteceu um milagre? Aconteceu. Aconteceu do jeito que Deus tinha dito para acontecer? Não. E olha a continuação do que aconteceu pelos bastidores, por detrás do milagre. Às vezes o milagre acontece porque Deus é misericordioso, mas não era bem isso que era para acontecer. E aí, mesmo nós lá dentro, tendo que resolver algumas coisas com Deus, Deus permite que os milagres aconteçam. Então, versículo 11 e tal, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Vocês não conduziram essa comunidade, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Deus literalmente fala assim: por que vocês não confiaram no que eu pedi para fazer? Por que vocês não fizeram o que eu era para fazer? Por que vocês não honraram a minha santidade? Era para ser exatamente como eu falei para fazer, e vocês misturaram com o tom de vocês. Aí passou a não ser mais santa essa atitude. Moisés, uma coisa é o pecado do povo, é a reclamação do povo. Outra coisa, Moisés, é você como líder se posicionar dessa maneira. Por essa razão, vocês não conhecerão a terra prometida, né? Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. E o versículo 13: essas foram as águas de Meribá, aonde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Muito bem. Eu tenho que andar eu estou num barranquinho aqui, aí eu fico caindo para frente. O que esse texto nos diz, né? E se você for lá para Salmos, dá um pulinho lá em Salmos 106. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Se for lá para Salmos 106, no versículo 32 e 33, ele ajuda a ilustrar aqui, ó, Salmos 106, 32 e 33. Ó, provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles, do povo que estava reclamando, Moisés caiu no trelelê e ficou brabo, ficou doido, e aí foi castigado, né? Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem o quê? Sem refletir. Meu irmão, minha irmã, sabe quando Jesus diz assim: muitos virão em meu nome, expulsarão demônios, farão milagres, mas eu lhe direi: não te conheço. Não é o caso aqui de Moisés, né? Deus, né? Moisés é Moisés, né? Mas olhe Moisés, sendo Moisés, o que aconteceu com ele. Moisés não conduziu o povo à terra prometida. Aquilo que Moisés começou, aquilo que Moisés fez toda a história, ele não conseguiu concluir. E quando a gente faz essa análise,
nós percebemos que a falha principal de Moisés aqui foi tentar temperar exatamente o que Deus tinha feito com a ira dele, com a vaidade dele, com a certeza que ele achava que tinha. Ele achava que ele poderia chegar ali e dar uma escovada na nação de Israel. A nação estava certa? Não. Eles não precisavam debater. Mas eles tinham as suas razões, mas não precisavam brigar com Moisés e com Arão. Mas a nação é a nação. Eles têm os erros deles. Moisés é Moisés. Ele não precisava. E aí quando soma, a Bíblia diz ali em Salmos, né, quando soma essa reclamação da nação que incendeia, que o coração de Moisés recebe aquilo, ele não reflete e ele devolve aquilo na temperatura dele, da razão dele, do que ele achava justo, correto ou certo, na medida certa. Ele coloca algo ali que é humano, que é carne, que é carnal. Essa ira, essa dose de ira é carnal. E o carnal e o santo não se misturam. Por isso que Deus fala, vocês não respeitaram a minha santidade. Vocês misturaram nesse milagre. Misturaram carne nesse milagre, Moisés. Você misturou carne neste milagre. Percebe isso? E por isso, Moisés, você não verá aquilo que eu te prometi, aquilo que era herança sua. Você não verá. Meu irmão, quando eu li esse texto, isso foi como um soco no meu coração. E eu me investiguei muito, né? Às vezes que eu pré-julguei, julguei, tentei tomar as minhas medidas e as minhas iniciativas, às vezes com o coração inflamado. Mas eu confesso, eu tento refletir as minhas decisões e ser moderado, não inflamar o coração, mas simplesmente entender, julgar e não colocar a ira, as provocações, a empáfia, o debate, a briga, né, das situações que eu tenho na vida com o povo, seja em qualquer lugar. Eu tento entender o que Deus quer que seja feito e falar assim, Deus, o que você quer que faça? Eu quero que você fale para a pedra que saia água, e acabou. E eu tento olhar para a pedra e falar assim, pedra, sai água. E mesmo brabo, mesmo às vezes achando que eu estou com razão, eu tento olhar para a pedra e falar, pedra, água. Falar o mínimo possível o que está no meu coração e falar o que Deus pediu para falar. E eu acho que essa palavra é para todos nós que esse ano, em algum momento, nos iramos. Né? Nos iramos com as amizades, nos iramos com o trabalho, nos revoltamos com a situação estranha dessa vida, não entendemos algumas coisas que aconteceram, e aí ao invés de fazer aquilo que Deus tinha falado para a gente fazer, exatamente, a gente colocou um temperinho nosso, e num lapso, num piscar de ira, num piscar de revolta, a gente talvez estragou alguma caminhada e mudou a herança, mudou o futuro, mudou aquilo que Deus tinha como nossa Canaã, como sua Canaã, como a sua herança, a sua promessa. O meu desejo é que essa palavra queime no meu coração e no seu coração todos os dias da vida. Porque Jesus diz que todas as palavras que nós entregamos, nós registramos, nós daremos conta dela, né? Nós daremos conta dessa palavra lá no céu. E isso é muito sério e a gente precisa crer nisso e colocar os dois pés em cima disso.
Nós somos servos, nós somos filhos salvos, mas nós somos servos. Nós somos vasos de barro. Lembrem-se, vasos de barro. Como Paulo diz em 2 Coríntios, nós somos vasos de barros que tivemos a sorte de ter algo fantástico depositado dentro. Tivemos a sorte de a parte excelente nossa ser um presente de Deus. E a gente às vezes dá mais valor ao vaso de barro e menos valor àquilo que está preenchido lá dentro. Que nesse final de ano, meu irmão, essa palavra não seja uma palavra de puxão de orelha, mas ela é uma dica para que as coisas se realizem em nossa vida com mais leveza. Com mais leveza. Sabe aquela música acho que é do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Troca essa música para Deixa o Espírito Santo me levar, Espírito Santo leva eu, que a vida vai ser bem mais fácil, né? Aí a gente elimina alguns, como dizem os mais antigos, alguns arranca-rabos que não seriam necessários. Que o nosso coração seja sempre, 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 sempre aquilo que Deus desenhou. Se for olhar para uma pedra e falar, sai a água, que assim seja, mesmo que isso pareça loucura. Mas o fato é, Deus faz coisas loucas, Deus faz milagres através de coisas loucas. Qual é o deserto que você está vivendo? Qual é a pedra que você precisa falar? Qual é a água que você precisa beber? Qual é o povo que você precisa conversar? Bom, isso é só você que pode responder. Mas o meu desejo é que você responda como Deus pediu para você responder. Receba essa palavra e que Deus abençoe o seu coração no dia de hoje.